O clássico Grenal ainda está repercutindo e muito nos bastidores do Internacional. Confusões, reclamações e discussões e até cornetas entre dirigentes de Inter e Grêmio aconteceram nas últimas horas. Colorado também se manifestou nas suas redes sociais, provocando a manifestação do presidente gremista Alberto Guerra em relação ao árbitro da partida Anderson Daronco, e também deixando a sua manifestação em reclamação sobre o que foi a arbitragem do Clássico Grenal de ontem no estádio Beira-Rio. Nesse vídeo eu trago imagens exclusivas com som e ambiente do que foi a confusão ontem no Clássico Grenal. Presidente Alessandro Barcelos e Antônio Brum, vice de futebol gremista, também acabaram discutindo no estádio Beira-Rio. As versões e as reclamações nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Jess Repórter, e nesse conteúdo eu quero trazer imagens exclusivas sobre a confusão ontem no estádio Beira-Rio e as repercussões, principalmente da reclamação de Grêmio e Inter por conta do árbitro da partida Anderson Daronco. O Clássico Grenal parece mesmo que está longe de terminar e de fato pode acabar terminando só no próximo, quem sabe em uma final de Campeonato Gaúcho. Eu trago as versões dos clubes e também as cornetas que foram feitas pelo presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e pelo perfil oficial do Internacional nas últimas horas. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Entra lá em KTO.com, no primeiro depósito coloca o código DIAS e ganha 20% de free bet para sair brincando. Tem Copa do Brasil na quarta-feira, Inter lá em Maceió contra o Asa de Arapiraca e o Grêmio pega o São Luís pela Recopa Gaúcha. Vai lá em KTO.com, já faz a tua fezinha e dá uma brincada e claro, bota uma graninha, uns pilas, enfim, no teu bolso, tá certo, rapaziada? Bom, vamos falar aqui e repercutir o que foi essas horas pós apito final do Anderson Daronco ontem no estádio Beira-Rio e a vitória do Inter por 3-2 no Clássico Grenal. E tudo começou já com a confusão dentro de campo. Em um dos momentos que os jogadores de Grêmio e Inter acabaram se desentendendo logo após o terceiro gol do Inter e que deu a vitória depois dos 49, 50 minutos do segundo tempo com o gol de pênalti do Alan Patrick, e houve uma discussão muito forte entre os jogadores, como de praxe acontece pela rivalidade dentro de um clássico do tamanho do Grenal, e isso também foi pro externo, também foi para fora de campo, porque a gente viu dirigentes de Inter e Grêmio entrando no gramado do estádio Beira-Rio, se não no campo de jogo, ali em frente aos bancos de reserva, aos reservados de Inter e de Grêmio. E de fato foi uma confusão que levou até o momento em que Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, e o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, acabaram discutindo, e discutindo forte nos bastidores. Eu coloco aqui primeiro imagens exclusivas direto do gramado do Beira-Rio do que foi a confusão entre jogadores. Vocês vão poder observar que tem o Eduardo Cudê aparecendo em campo, tem o Renato Portaluppi entrando em campo, tem dirigentes da dupla ali também nos bastidores, e eu deixo aqui essas imagens exclusivas para vocês acompanharem o que aconteceu ontem no Beira-Rio.
Aí então, gente, essa foi a confusão dentro de campo, ainda um pouquinho antes do Anderson Daronco apitar o fim da partida. E que envolveu também dirigentes da dupla, como eu citei anteriormente, o presidente Alessandro Barcelos e também o vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum. E nessa discussão foi possível ver em algumas outras imagens que eu já estou rodando aqui para vocês, o presidente Alessandro Barcelos muito irritado. E ele parece chamar o Antônio Brum para dentro, não do vestiário, mas do túnel que dá acesso aos vestiários. Irritado, incomodado, querendo briga. E o Antônio Brum da mesma forma, porque os relatos de quem estava ali ao lado, de quem estava na transmissão da televisão, era de que o Antônio Brum também estava xingando o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, e querendo a confusão dos dois lados, tanto de Inter com o presidente e do lado do Grêmio com o vice de futebol, Antônio Brum. Eu conversei com algumas pessoas depois disso, depois da partida ali na zona mista do Beira-Rio, e que me relataram que o presidente Barcelos não estaria xingando o vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, e sim chamando os seus jogadores para entrarem no vestiário e saírem da confusão. Mas, de fato, não se confirma, porque, sim, existiram xingamentos dos dois lados, existiu empurra-empurra, seguranças do Grêmio tiveram que segurar o Antônio Brum, seguranças do Inter tiveram que segurar o presidente Alessandro Barcelos, e nas imagens que eu mostrei aqui, inclusive jogadores do Inter tentando apartar a situação e tirar o presidente do Internacional do meio daquela confusão. Depois da partida, gente, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, deu uma alfinetada no presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Eu citei no vídeo de ontem pós-jogo, direto do Beira-Rio, onde eu trouxe o conteúdo para vocês, que o Alberto Guerra disse que não adiantava o presidente Barcelos pedir desculpa no privado e falar as coisas publicamente, se referindo àquela questão da reapresentação do Grêmio, que o Renato estava, na reapresentação do Inter, o Cudê não estava. Só que o presidente do Grêmio também reclamou muito da arbitragem do Anderson Daronco, o Grêmio reclama do pênalti que foi marcado do Kahneman em cima do Alan Patrick, que foi pênalti cá entre nós, de um pênalti que eu concordo que existiu, do Arangues em cima do André Henrique no segundo tempo, reclama daquele lance que gerou o primeiro gol do Inter, que eu acho que o VAR não impediria o gol, que é o carrinho do Bruno Henrique, que foi falta em cima do lateral direito do Grêmio, João Pedro, mas o lance acontece 1 minuto, o gol acontece quase 1 minuto e meio depois desse lance. Então, o VAR não teria o que fazer nesse caso e é da regra do VAR que ele não faria nada. Bom, o Guerra disse que o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, condicionou a arbitragem durante a semana, porque o presidente deu algumas entrevistas, foi questionado sobre o Anderson Daronco, destacou que o Anderson Daronco apitou 6, 7 vitórias do Grêmio, só uma vitória do Inter, que foi lá em 2014, em 8, 9 grenais, e que isso teria condicionado, segundo o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, a arbitragem do Anderson Daronco ontem no estádio Beira-Rio. E o Grêmio, inclusive, fez um tweet com lances que ele reclamou e com a fala do presidente Alberto Guerra sobre a arbitragem de ontem no Clássico Grenal. O Grêmio saiu muito incomodado com a arbitragem, até porque perdeu o jogo. Então é natural que o Inter reclame menos porque ganhou o Clássico Grenal, mas também tem as suas reclamações. E dentro disso foi feita uma corneta por parte do perfil do Twitter do Internacional, com 2 imagens, uma do Fernando Jacondino e uma do Max Peixoto, um abraço para eles, magos das fotos. E eles colocaram, e o Inter fez esse tweet aí com essa reclamação, dizendo que se tivesse VAR, nesses lances do Kahneman com o Ener Valencia, também teria sido marcado pênalti, que é uma das reclamações do Internacional em relação à arbitragem do Clássico de ontem. Bom, com essas confusões, essas reclamações, a falta do VAR, a gente vê que esse Grenal 441 que o Inter venceu por 3-2 ontem no Beira-Rio, ainda não está próximo, ainda está distante sim de terminar, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui e deixa nos comentários a tua opinião. O árbitro foi mal, o árbitro acertou, onde ele errou, deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima!